estava falando a respeito de Manaus. Vocês me dão um minutinho aí para a gente conversar aqui a respeito de Manaus? A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi lá. Já está juntando gente. Olha, já juntou aqui Manaus, Rondônia, Maranhão, Ceará. 4 estados que é provável que Rio Grande do Norte também entre nessa, porque a coisa lá foi feia também. Então, eles vão pegar esses estados aqui do norte e do nordeste, onde é mais fácil você resolver o assunto do que lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, e vão juntar os governadores e dar fazer uma tratativa, dar uma arrumada aí nessa história para ver se diminui a pressão dentro dos presídios. Nós já tivemos problemas sérios, fomos parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Manaus já estava nessa corte, vai parar lá também, Pará também está, enfim. E aqui no norte, por incrível que pareça, dentro das penitenciárias a coisa anda tomando um vulto maior do que aquele que você pode imaginar. Aí saíram as pérolas. A ministra Carmen Lúcia, até agora, ela é extremamente lúcida, ela é uma pessoa que ela ouve, ela fica lá, fica ligada naquilo que está acontecendo. Ela falou, ouviu aquela bobagem lá que o governador de Manaus falou. O governador de Manaus disse o seguinte: não tinha santo lá dentro. Eu já vi o cara, o nome disso é sincericídio, o cara morre por ser sincero. Ele pode até pensar, mas não pode falar isso na televisão, não pode falar isso de público. Não tinha santo. E no seu governo tem santo, otário? Não tem. Bom, esse foi um. Agora descobri o presidente, meu presidente, pronto, eu gosto de chamar, a Dilma era presidente, eu dizia, pode ser o que for, mas é minha presidente, pronto. Agora eu vou falar, Michel Temer, meu presidente, pode ser o que for, e mas é meu presidente, deixa lá. Houve um acidente pavoroso. Sabe o que é acidente pavoroso? É aquela tragédia que aconteceu lá. Aí o cara foi um acidente pavoroso, aí depois tem que ir lá pro Facebook ou pro Twitter, lá pro Raik, os patas lá, que é chamado das redes sociais, para dizer o seguinte, que acidente tem diversos sinônimos. Pode ser tragédia, pode ser... Cara, por que não presta atenção no que fala? Fica ligado. Eu posso falar a maior porcaria aqui, eu posso falar a maior bobagem que o Zé Carlos daqui a pouco, ou o Zé Carlos, ou o Aristeu Prado, ou qualquer um daqui. Léo, não é isso nada que você está falando, não está falando mercadoria, pronto. Está falando Josta, pronto, Josta, com J. Está falando Josta. Aí eu vou lá e falo, conserto. Mas e o presidente? Tem que ir para consertar, para dizer que aquilo que ele falou não é exatamente aquilo que ele deveria ter falado? É ruim, né? Agora descobriram uma coisa, lá nos presídios. Descobriram que é necessário separar o preso de baixa periculosidade. Vamos começar daquele que não tem nada, aquele que foi preso lá porque não pagou pensão alimentícia. Esse cara que não pagou pensão alimentícia tem que ficar num presídio. O cara que roubou galinha fica no outro presídio. O outro que roubou galinha, mais carne, mais isso, mais aquilo, fica no outro presídio. O cara que pulou a casa do vizinho e foi lá e, nhanhou, fica em outro presídio. Mas se ele nhanhou sob ameaça, tem que ficar num presídio de segurança máxima. O cara que faz tráfico de drogas tem que ficar na antessala do inferno. Eles descobriram isso. E aí a gente vem para cá para dizer o seguinte: quanto tempo eles estudaram, quanto dinheiro gastaram para descobrir aquilo que todo mundo já sabe? Porque você sabe disso, não sabe? Eu sei. O Maicon sabe. O Ronier sabe, a Kétila sabe, todo mundo sabe. O padre sabe, o pastor sabe, o bispo sabe, todo mundo sabe disso. Mas o sistema, eu vou falar do sistema, né? Aquela coisa que a gente não sabe quem é, mas que atrapalha a vida de todo mundo. O sistema penitenciário não sabia disso, não. Agora estão cuidando disso. Diz que vão separar. O que é que pretende o governo? Me perdoe, de vez em quando a gente fica meio... O que é que pretende o governo? O governo pretende construir mais presídios. Não vai resolver. Não vai resolver porque o problema não é presídio.
O problema é que nós nos acostumamos a fazer o seguinte: errou, cadeia, entra outro, a fila anda. E essa fila anda, ela está entrando na cadeia, está entrando de tudo. Entra o cara lá na cadeia que foi preso na blitz seca, por exemplo. Aí tava lá, tomou os goró, tá errado, vai pra cadeia. Na hora que chega lá na cadeia, se mistura com todo mundo que tá lá dentro. Lá dentro tem 3, eu pensava que eram 2, mas agora são 3. 3 quadrilhas que comandam, 3 forças parapoliciais que comandam o crime no Brasil. É o PCC, que é o primeiro comando da capital lá de São Paulo, o CV, que é o Comando Vermelho do Rio, e agora lá no Ceará criaram a FDN, Família do Norte. Esses 3 organismos para a segurança, eles determinam lá que quem é da FDN fica aqui, quem é do PCC aqui, quem é do CV aqui, e são inimigos. O cara não sabe nem quem é, mas já fica inimigo. Aí pega lá o coitado do Zezinho, que bateu na mulher, deu 2 bolachadas lá na mulher, foi preso pela Maria da Penha e vai lá pra dentro da cadeia. Bom, a mulher dele tá feliz, ele tá enroscado. Na hora que ele chegar lá dentro da cadeia, ele vai pegar, além da cana dura, ele vai ter que fazer uma escolha. Você é do PCC, do CV ou da FDN? Sem saber o que fazer, sem nunca ter entrado numa cadeia, sem nunca ter entrado na delegacia, o cidadão já começa a participar de uma quadrilha que foi instalada já há muito tempo, que ele não sabe nem para que serve. Ele vai escolher uma. E ele vai escolher porque o cara vai botar uma arma na cara dele. Não, mas dentro do presídio não tem arma. Tem sim, tem. Toda vez que faz uma revista, você sabe que tem, descobre lá. Tem arma, tem telefone, tem geladeira, tem cerveja, tem de tudo lá dentro. Aí o cara escolhe. E na hora que ele escolhe, ele já ganha uma graduação. Ele deixa de ser bandido leve para ser bandido pesado. Já pertence a uma facção. E aí? Aí o governo diz que é o seguinte, que eles vão fazer mais presídio. Não funciona. Não é por aí que a banda toca. A partitura está errada. O que o Brasil precisa fazer é criar escola, é criar condições em que o bandido perigoso fique lá no regime diferenciado. Que aquele bandidinho que está chegando agora, aquele menino que foi pego lá com 15 gramas de maconha, não sei o quê, que ele fique no outro canto. Que o traficante fique lá pesado. Tem que dividir o que é crime pesado, é isso. Não, mas é crime hediondo. Sei lá o que é crime hediondo, cara. Crime hediondo é matar passarinho? Crime hediondo é dar um tiro numa paca? Eu tô falando sempre de paca porque tem gente que ainda mata paca, né? Matar um jacaré? Pronto, isso aí é crime hediondo. Não pode matar o jacaré, tá? E aí, na hora que você entra lá na cadeia, você já se ferra de verde e amarelo. Se a gente não cuidar disso aí antes, falar de penas alternativas para quem recebeu uma arma na cara é ruim, mas falar de pena alternativa para você que estava aí numa situação em que podia ser preso, mas não ficar naquele estágio em que já estão os bandidos mais perigosos do Brasil, ou misturado com eles, para fazer universidade do crime. Não. Então eu acho que as penas alternativas, e eu defendo as penas alternativas, as colônias agrícolas, o serviço que pode fazer a redução da pena, é somente dizer o seguinte: olha, se o cara fez isso, isso e isso, ele pode ter um regime diferenciado menor, da mesma forma que tem um regime diferenciado maior, que é aquele da segurança máxima. Escola, aplicação de penas alternativas e cadeia dentro daquilo que é cadeia. Vou lhe falar um dado aqui, meu telespectador querido.
40% dos presos do Brasil, e são muitos presos, e o Estado não sabe. Quando eu digo o Estado Nacional, o Brasil não sabe quantos presos tem preso mesmo lá dentro. 40% deles não deveriam estar presos. Tem gente que está preso há 2, 3, 4 anos, esperando que o juiz promova o julgamento. Ocorre que o juiz já mandou prender. E como sentença, você pode reclamar, mas tem que ser cumprida, a vaca vai pro brejo. Brigadão. Sexta-feira pra gente encerrar, e eu deixo essas coisas aí pra você pensar. Sempre eu vou deixar alguma coisa aqui pra você ficar pensando junto comigo. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.